Paz de Deus, irmãos e irmãs. Eu venho aqui para dar um depoimento a respeito de como a igreja destruiu a minha visão de mundo. Quando eu digo a igreja, eu não estou atribuindo culpa às igrejas de modo geral, mas eu estou dando uma experiência, um depoimento da minha experiência de vida com a minha relação com a igreja e a congregação cristã no Brasil, né? No início, irmãos, quando eu me dei por gente e comecei a entender as coisas, a criação que eu recebi foi uma criação assim eu acredito assim que de privação do mundo, irmãos. Desde criança nós éramos ensinados que as pessoas do mundo eram estrangeiros, o termo que se usava eram mundanos, pecadores. E que as pessoas que estavam na congregação eram santos. Então eu cresci com essa visão. Eu olhava para as pessoas, irmãos, do mundo, e olhava sempre com desconfiança, com preconceito, porque eu fui criado assim, né? Aprendendo a ser preconceituoso com as pessoas do mundo. E eu fui criado também aprendendo que a grande parte dos evangelistas, na verdade, eles discutiam a Bíblia com pessoas de outras denominações. E nessas discussões, eles acabavam convencendo. Os argumentos deles sempre foi de que nós tínhamos o Espírito Santo e que eles não. Eles eram baseados em estudos e nós no Espírito Santo. Mas a minha visão de mundo foi se formando ali desde criança e eu sempre olhei com estranheza para as pessoas do mundo, né? Nós éramos ensinados a não nos misturarmos, nem ter amizades com as pessoas do mundo, ou seja, as pessoas que Deus criou, os filhos de Deus. Nós éramos estimulados e ensinados a nos relacionarmos somente com as pessoas da igreja. Nós podíamos sair de uma igreja, por exemplo, congregava de manhã numa igreja, à tarde nós poderíamos ir em outro bairro visitar uma comum e à noite poderíamos ir em outro bairro visitarmos. E o contato com o mundo, irmão, com as pessoas do mundo, eram só para, no caso, de levar para eles a nossa visão de salvação e o quanto era importante para eles entrarem para a nossa igreja, para a congregação, né? Que era o caminho e a verdade, né? Mas eu fui sendo ensinado assim, então eu olhava para o mundo dessa forma, era preconceituoso, não admitia nenhuma igreja evangélica diferente. Na época não tinha esse mundo de denominações que criaram agora, né? Agora é moda, né? O neopentecostalismo, né? As igrejas novas aí. Houve um fenômeno muito interessante, onde tinha um botequim virou uma igreja, somente aqui no Rio de Janeiro. Você via onde era um botequim, de repente fechou, virou uma igreja. Aí muitos podem falar assim, glória a Deus, saiu do lugar do pecado para se transformar no lugar de servir a Deus. Não, irmão. O pessoal montava a igreja como negócio, porque cada membro ia dar 10% do seu salário. Quem é que não quer, né, irmãos? Ganhar 10% do suor do trabalho de todo mundo, né? Aí é fácil. Ainda falar que é para Deus, só que não é Deus que vai gastar o dinheiro, não. É quem montou a igreja. Então é complicado, né? Mas eu sei dizer, irmãos, que na visão de mundo que eu aprendi a ter, você não podia, por exemplo, gastar o seu tempo numa viagem para se divertir.
Você não poderia, por exemplo, visitar umas cataratas, ir numa praia assim, deserta, assim, não para se expor, né? Ficar seminu lá. Digo assim, numa praia sem movimento, no inverno mesmo, para você ver a beleza do mar, né? Ir para uma montanha. Tudo isso era proibido, irmãos. Tudo isso era proibido. Na verdade, era ensinado que até nos negócios seria bom que nós tivéssemos negócios entre nós, o povo da congregação. Então, a minha visão de mundo, irmãos, ela foi destruída. Porque demorou muito tempo para eu aprender que Deus já não, o povo de Deus separado eram e é os judeus. Sempre foi. O único povo que Deus separou, há muito tempo lá atrás, na época do Antigo Testamento, eram os judeus. E aí o Senhor Jesus veio, primeiramente para os judeus, e pregou para eles uma nova herança, um novo evangelho, né? Pregou a palavra do Antigo Testamento, mas de uma forma que ela pudesse ser entendida, né? E praticada. Ele não veio para acabar com a lei anterior, não. Ele veio para fazer entender, porque o homem não tinha entendido ainda que todas as normas, as leis, era para santificação, para aprimoramento do homem. Eles estavam só cumprindo e estavam negociando o pecado. Não, hoje eu vou fazer um pecadinho aqui, depois eu levo uma pombinha, eu levo uma ovelha. Estava negociando, né, irmão? Nós sabemos aí que tem denominações aí que negociam o pecado. Não, um pecado é tantas rezas, outro pecado é tantas rezas, né? Então o pessoal gosta de negociar, mas isso daí não é o evangelho de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus veio primeiramente para o povo escolhido, mas depois, irmãos, chegou o momento de abrir para o mundo inteiro. E nós, da Congregação Cristã no Brasil, nós não somos dos judeus, nós não nos convertemos ao judaísmo. Nós somos filhos adotivos, né, em Jesus Cristo. E Jesus Cristo trouxe o Evangelho para todas as nações, irmãos. Independente, não é mais para judeu. Judeu também, mas para japonês, para italiano, para português, bom, para africano, para os orientais. Irmãos, o Evangelho veio para todos. Então, o Senhor falou assim: todas as pessoas que estão no mundo são teus irmãos porque têm o mesmo Pai. Agora, há uma diferença dos que aceitam a salvação, aceitam a herança do Pai através de Jesus Cristo, e aqueles que não querem a herança. Não, não quero nada disso, não. Não quero herdar isso. Não quero herdar a salvação. Eu quero essa vida aqui, quero me regalar aqui, quero curtir adoidado, viver adoidado. Essa vida. Irmãos, é uma opção. Deus é tão bom que deu opção. Ele não cobra nada de quem faz a opção de não receber a salvação, não. Não, viva. O Senhor fala assim: viva do jeito que você quer. O sujo, suje-se mais. E o limpo, limpe-se mais. Então o Evangelho veio para quem quer se limpar, mas para todos, irmãos, todos. E não para uma denominação, para um povo escolhido. Sabe quem é o povo escolhido de Deus, irmãos? São todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Qualquer pessoa, independente de denominação, que falar assim: eu creio em Jesus Cristo, eu creio em Deus e no Espírito Santo, e eu quero a salvação porque eu desejo viver no bem, que eu amo o bem e não o mal, essa pessoa é nosso irmão em Cristo, irmão. Ele aceitou a herança. Até aqueles que não aceitam são filhos de Deus. Nós não temos que julgar, não, irmãos. Mas a minha visão de mundo ela foi completamente destruída. Eu achava que eu não podia pegar meu carro e minha família e fazer uma viagem, por exemplo, para conhecer um ponto turístico. Eu não parava para... Quer dizer, eu tenho isso em mim, eu paro. Eu parava, mas com culpa, né? Eu olhava para o céu, para as nuvens, para a formação das nuvens.
Adoro ver adoro, até a gente não podia falar adorar. Era criado para assim, adorar só a Deus, o resto você gosta, né? Então, eu gostava muito de ver a formação das montanhas, né? A combinação. Irmãos, eu paro para ver, às vezes, a montanha. Eu paro para ver flores de maneira diferente, vegetação diferente. Eu vejo beleza, sabe por quê? Porque eu sei que quem criou tudo aquilo e está criando todo dia é Deus. Deus está desenhando. Irmãos, eu gosto de pintar quadros. Às vezes aparece um quadro ou outro aí, se aparecer na minha casa, todos os quadros sou eu que pinto. Eu gosto da arte, né? Mas eu olho para o céu e admiro, irmãos. Como Deus pinta todo dia o céu. E Deus está criando assim a obra de arte dele o tempo todo. Cada vez que nasce uma criança, Deus está criando. Cada vez que nasce um animal, cada vez que nasce um pássaro, cada vez que nasce um inseto. Irmãos, há beleza nos insetos. Há beleza num mundo de animais, pássaros. Como eu gosto de ficar vendo assim pela internet, a diversidade de cores, de formas, porque eu glorifico a Deus na obra dele, irmãos. Mas eu não fazia isso, não. Eu tinha uma culpa. Para mim, você só podia levantar, cantar hino, orar, ir para a igreja. Então você já acorda pensando, a hora da igreja, a hora da igreja. Não vejo a hora da igreja. Eu só vivo se estiver na igreja. Aí vai para a igreja, canta a hora, e sai da igreja e volta para casa, mas já falando do culto e já pensando em outro culto. Irmãos, na verdade, eu fui criado como um fanático. A minha mãe, cara serva de Deus, o Senhor já recolheu ela. O Senhor, quando pegava ela no espírito, irmãos, quem poderia parar na frente? Mas ela foi feita uma fanática, né, irmãos? Às vezes a gente conversava muito a respeito disso, e aos poucos ela foi entendendo, né? A grandeza de Deus é muito maior, e não comporta, uma denominação não comporta a grandeza de Deus e nem entende ela, né? Irmãos, mas com o tempo a gente cresce e vira adulto, né? E a gente passa a entender que Deus cria o tempo todo. Nós temos sim que parar para ver a obra de Deus. A gente tem sim que às vezes se reunir com a família e ir numa praia que não esteja com as pessoas nuas, né? Principalmente no inverno. Não. O melhor momento para ver praia é no inverno, assim, porque não tem ninguém lá. Aí você para, você vê aquilo, você vê a natureza, pontos turísticos. E não, nós precisamos contemplar a grandeza e a obra de Deus em tudo. Nós temos que viver aqui, não temos que ficar assim, não com medo, não. Nós temos que ver tudo. Né? O que é bom, a gente pega. O que é ruim e o que vai ofender a Deus, a gente deixa de largo. Mas nós temos que viver a vida, irmãos. Nós temos que ser livres. O Senhor Jesus nos chamou para viver em liberdade. Demorou muito, irmãos, para rever os conceitos. Porque você é criado, né? A tua estrutura é toda assim, nesse mundo fanático, né? Mas aos poucos o Senhor vai abrindo a tua mente, o Espírito Santo vai te ensinando, e você vai entendendo a grandeza de Deus, e a tua visão de mundo vai mudando. Irmãos, eu quero ser sincero com todos aqueles que entram nesse canal, para ouvir aquilo que o Senhor manda dizer, porque eu não falo de mim, eu não falo nada não, irmãos. Mas eu, como pessoa, hoje, estou dizendo, como o irmão Daniel, que foi criado desde pequenininho, né, no cristianismo e dentro da CCB, que ainda sou, meus filhos sou, todos nós somos batizados na congregação, toda a minha família, meus avós parte de pai, de mãe, né? Mas nós nunca pertencemos àquele grupo. Porque a congregação tem essas questões, né, irmão? Ela tem assim, ela tem grupos de elite, né? Tem famílias, né? A nossa família era mais a família de evangelista. Quem sabe como é que vivem os evangelistas, entende o que eu estou falando.
Quem não sabe, procura entender como é que são tratados os evangelistas em todas as igrejas, né? Mas Deus é bom, irmãos, e a sua benevolência, a sua misericórdia dura para sempre. Esse depoimento é para dizer aos irmãos que a igreja, ela destruiu a minha visão de mundo, né? A forma como foi criado dentro da igreja, né? Mas aos poucos o Senhor foi me mostrando que o povo separado é o povo que aceita Cristo, que aceita o Evangelho e vive nele. E o único povo que o Senhor separou alguma vez foram os judeus. E mesmo assim, depois da vinda de Cristo, irmãos, né, isso é um caso separado que a gente nem deve tocar nesse assunto, nem discutir esse assunto. O povo judeu, isso é mistério de Deus. Isso é lá com Deus, é julgamento, porque eles vivem na lei. Isso aí não cabe a nós. O Senhor Jesus uma vez falou para Pedro. Pedro queria saber a respeito de João. E aquele lá, Senhor, que o Senhor Jesus repreendeu Pedro. O que te importa o que vai ser dele? Né? E para nós a mesma coisa. Mano. O que importa que vai ser dos judeus? Isso é problema deles com Deus. Nós temos que cuidar da nossa salvação, né? Praticando o evangelho verdadeiro e amando todos que são filhos de Deus, irmãos, sem fazer acepção. Cabe a Deus julgar. Irmãos, tem muitos irmãos, essa é a parte importante aqui que eu queria mostrar. Tem muitos irmãos que foram aprendendo a não se relacionar nem com o seu vizinho, não se relacionar com o vizinho da frente, com o vizinho da direita, da esquerda, não se relacionar com ninguém. Sair dali com aquele cabresto, né? E ir direto para a igreja e só se relacionar com as pessoas da igreja. Até se alguém saísse, parasse de congregar na igreja, então as pessoas eram ensinadas a nem saudar mais ele. Ou seja, você não se dá bem com os teus vizinhos e não se dá bem até com aqueles que congregavam com você. Irmãos, isso dói no coração, essa concepção, essa visão, irmãos, essa maldade, essa ausência total de amor. Isso dói no coração. Na verdade, o Senhor quer que a gente se dê bem com o nosso vizinho da direita, com o nosso vizinho da esquerda, com o nosso vizinho da frente, né? O Senhor quer que nós nos demos bem, sejamos educados, amorosos e até que se nós virmos o nosso vizinho numa necessidade, irmãos, não é para suprir a necessidade só de quem é da igreja, não. É de qualquer filho de Deus que nós vemos. Se a necessidade aparecer na tua frente, se você não suprir, você não aceitou o Senhor Jesus Cristo, não. Então nós fomos ensinados isso. E, nossa, não se preocupava em se dar bem com a vizinhança. Isso está em mim, irmãos, e está em tanta gente que eu conheço da congregação. Se dá bem com todo mundo da congregação, de uma comum, da outra comum, da outra comum. Mas com as pessoas assim, mantém aquela distância. Não, eu não vou me sentar na roda dos escarnecedores. Não, irmão. Escarnecedores são aqueles que falam mal de Deus, né? Conhecendo a palavra. Porque aquele que não conhece a palavra, nem esse pode ser chamado de escarnecedor. O Senhor Jesus, ele sentava com quem bebia, com quem praticava o pecado. Ele queria trazer a luz nas trevas, irmão. E nós, se nós não formos luz nas trevas, não servimos para nada. Se nós não formos sal da terra para fazer a diferença aonde precisa de sal, nós não servimos para nada. Esse negócio de ficar só na igreja ali, procurando ficar só perto de gente que vai na igreja, você não é nem sal, nem luz. Você é uma luz que foi colocada debaixo da cama. O Senhor fala assim, a lâmpada, a luz, né? Ela é acesa para colocar em cima. Para ela, acho que chama candeia, para iluminar. O sal é feito para ele salgar. Então, irmãos, há uma controvérsia aí, né? Cria um paradoxo aí. Como é que eu posso salgar se eu não tiver onde precisa de sal? Como é que eu posso iluminar se eu não tiver onde precisa de luz? E o Senhor Jesus, ele era recriminado. Mas você se assenta com esses, você anda com esses. Irmãos, nós temos que andar sem nos contaminar. Muito pelo contrário. Nós temos que andar, se dar bem com todos e levar para eles a luz da palavra. Fiquem todos na santa paz de Deus. Amém.